contato, não sabia o que contratar nesse curso de cultura inglesa. É para realmente as pessoas que estudam esse curso terem a capacidade de se apropriar dos elementos produzidos por essa cultura, literatura, música, essas coisas, com uma razoável capacidade de realmente aproveitar isso. Dá um exemplo muito básico sobre pequenas coisas que podem fazer você entender completamente diferente do sentido original os elementos de cultura inglesa. E um dia desse eu estava lendo um livro onde apareceu uma expressão escola pública, traduzido em português como escola pública. No caso era um personagem que se referia a um modus operandi, um jeito de ser, típico de alguém de escola pública, dentro do contexto inglês. Só que a gente sabe que, conhecendo o texto em original, a gente sabe que a palavra original era public school. Public school não é escola pública no nosso sentido da palavra. Public school é, para vocês terem ideia, uma Eton, uma Harrow. O que é Eton, o que é Harrow? São essas escolas que não são escolas voltadas para a alfabetização, são escolas que já recebem seus alunos depois de uma certa idade, valio eu, já induz o processo de alfabetização, e que, para vocês terem ideia, Churchill estudou numa public school, Harrow, o atual primeiro-ministro estudou em Eton, o príncipe Harry e o príncipe William estudaram em Eton. Isso é public school no sentido inglês da palavra, termo inglês, em referência a outras formas de educação que não estavam abertas para outras pessoas. Ela é uma escola que na sua composição seria o que nós chamamos de escola particular aqui. Então a pessoa entenderia completamente o contrário, no nosso sentido. Escola pública eu penso em ter alguém que está ligado às camadas mais baixas, alguém que está ligado a elementos culturais mais populares, e justamente o contrário. O cara tem que expressar aquilo é a afetação das camadas altas. Então são pequenas ciladas que às vezes surgem quando a gente não tem uma compreensão mais profunda de uma cultura e em específico da cultura inglesa. Mesmo que eu tenha domínio da língua, tanto de maneira de me comunicar, expressar, escrever, assim por diante. Certo? Então tentar entender como é que se forma essa porção e a cultura dessa porção da ilha da Grã-Bretanha, ou seja, começar a localizar, A Inglaterra não é a Grã-Bretanha, vamos começar a distinguir isso. Para algumas pessoas isso já, as pessoas estão carecas de saber isso, sabem isso já de longa data. Para algumas pessoas talvez essa informação seja nova. Então por que está aqui essa bandeira e não a famosa bandeira do Reino Unido, a Union Jack, ou Union Flag, bandeira da União, ou Jack da União. Jack seria uma bandeira utilizada em navios, esse tipo de coisa, como uma maneira de sinalização. Então, por que não é aquela bandeira? Porque aqui nós não estamos falando de cultura britânica. Falaremos sobre isso de alguma forma, porque a história é inevitável quando eu falo de Inglaterra. Mas não é esse o nosso foco. Então, essa é a bandeira da Inglaterra, certo? Quer dizer, uma bandeira possível. A gente vai ver também que a Inglaterra não é uma coisa tão oficiosa como nós temos, por exemplo, a ideia de que a bandeira de São Jorge é a bandeira da Inglaterra, mas consolidada na tradição e no costume inglês, que essa é a bandeira da Inglaterra. Enquanto a bandeira da Grã-Bretanha é a junção de três pretensas bandeiras. Essa bandeira aqui, que é essa porção, quando a gente vê aquela bandeira azul e tudo mais, essa aqui é a porção que representa a Inglaterra. Essa porção aqui vai estar representada pela cruz central e por algumas faixas mais largas de branco, certo? Que existem ali, no entorno. Então você processa um recorte, a bandeira da Escócia, que é essa bandeira de Santo André, essa cruz de Santo André branca no fundo azul, tem uma história relacionada a isso, de uma aparição desse sinal no céu antes de uma batalha, por isso representa os escoceses e a bandeira da Escócia isso. E uma pretensa bandeira de São Patrício representando então a Irlanda. Então daí você vai ter esse fundo azul, o X branco e também no meio do X branco, o X vermelho, que essa bandeira de São Patrício seria num fundo branco com uma cruz de Santo André só que vermelho. Então não é Grã-Bretanha, a Inglaterra não é Grã-Bretanha. A Inglaterra é uma porção dessa ilha da Grã-Bretanha que tem a sua origem, esse nome, no período de dominação romana. Talvez alguns de vocês já tenham contato com isso, a gente vê isso nas aulas de história.
por experiência própria, agora sendo professor, vejo que a maioria dos meus alunos fazem um esforço de esquecerem tudo que eu falei, mais ou menos até o final da aula. Eles não lembram mais o que eu disse. Tá? Até o final da aula? Até o final da aula eu estou sendo otimista, né? Para tentar ser justo com todos os meus alunos. É claro que sempre tem aquelas figuras extraordinárias que lembram alguma coisa. Mas é o fato de que Roma, né, inicia um processo de dominação do que hoje é uma parte da Grã-Bretanha, lembrando que a parte chamada Caledônia ou Escócia jamais não fez parte, né, do Império Romano. Tá? O que fez parte do Império Romano, então? A porção pertinente ao país de Gales, a Inglaterra e uma pequena faixa do que hoje é a Escócia. Tá? O limite da Escócia e da Inglaterra bate mais ou menos com um limite físico, né, artificial, que é a muralha de Adriano. Né? Sendo na verdade duas muralhas ali, mas eu vou ficar para a muralha de Adriano como uma referência comum. Né? Então a gente tem o quê? O que é a Inglaterra em específico? Tira o país de Gales da jogada, que é a porção mais ocidental da ilha da Grã-Bretanha, certo? E tira a Escócia da jogada, que é, como é que eu vou colocar isso em limites físicos? É só procurar, qualquer lugar na internet você vai ver ali o mapa da Grã-Bretanha, com essas distinções. E essa faixa ali, né, que é mais ou menos uma faixa que vai ao centro da ilha, é a Inglaterra, tirando ali uma pequena faixa que é a Cornualha, né, mas seria mais ou menos o centro da ilha. Isso é a Inglaterra, tá? E sobre os povos que estiveram nessa localidade é que a gente vai conversar. Mas a Ilha da Britânia compreendia mais coisas do que a Inglaterra também. Então começa o processo aí que vai lá de 42, 43 até mais ou menos a década de 80 do primeiro século, certo? Esse é o período que leva toda a extensão de dominação romana. Este avanço, esse processo e tudo mais. Tá? Essa dominação romana dura até mais ou menos 410. Até 410 você tem ainda as estruturas de uma Britânia romana, para quem não sabe também, Britânia é o nome de uma divindade, certo? Que acabou sendo identificada também com a ilha. Até hoje é uma figura que aparece, né, em medalhas, símbolos, por exemplo, o Banco da Inglaterra tem na sua simbologia essa deusa Britânia e assim por diante. Geralmente ela é apresentada como uma mulher, com um tridente, com um capacete no estilo grego, que eu não vou lembrar especificamente qual, né, e um escudo, né, onde tem essa, geralmente gravado, a bandeira da União, a bandeira do Reino Unido, certo? Então, depois desse período, a retirada romana. Talvez, também vocês se lembrem sobre quando o Império Romano começa a cair em colapso no mundo ocidental, né? Mais ou menos por 410 tem a invasão de Roma, né? Uma grande crise de invasão, massacre e tudo mais na urbe romana mesmo. Em 476 chega ao colapso das estruturas do Império Romano no Ocidente, né? O Império Romano continua no Oriente como o Império Romano do Oriente, situado em Constantinopla, né, que hoje é a atual Istambul. E o que estava acontecendo então é que as etnias que estavam lá, essencialmente celtas, né, muito falados, bretões, mas é meio generalizante, né, todo mundo que estava na Inglaterra romana ou então no país de Gales, né, era então bretão. Mas vamos chamar dessa maneira mais genérica, né? Os celtas que estavam ali começam a se organizar e a tentar, porque em uma moda verdade, né, a vida estrutural da sociedade, do governo, das coisas todas estão em volta dessa administração romana. Então, com essa saída dos romanos, né, da ilha, da província da Britânia, começa então um esforço de organização, né, por parte desses caras que estão aí e que muitas vezes são celtas, mas que estão altamente romanizados, que buscam em Roma, né, e na sua identificação com Roma, uma ideia de uma maior ascendência, de uma maior civilidade. E eles estão sofrendo assédios, então, de outros celtas, certo? Esses que não sofreram essa influência romana, vindo tanto da Irlanda como da Caledônia, da atual Escócia, certo? O que eles fazem? É afamadíssimo essa questão, é bastante falado quando a gente está estudando a história da Inglaterra, que é essa ideia de que o rei Vortigern teria trazido, então, né, mercenários saxões para auxiliá-los, né, no combate desses outros opositores celtas.
Mas o que acaba acontecendo é que o que deveria ser uma prestação de um serviço mercenário acaba sendo uma invasão e uma colonização. Tá? Não vou também me aprofundar muito nos pormenores dessas controvérsias históricas, o quanto isso é verdadeiro, o quanto não é, o quanto já havia um projeto concreto, né, se a gente pode falar isso nessa época, mas quanto era intencional já o desejo de dominação dessa porção da antiga província romana da Britânia, né, mas o fato é que se deu que a partir do século V, na sequência do século VI, se dá essa entrada, né, de uma série de povos anglo-saxões e jutos, né, que são etnias germânicas que estão no norte do que hoje é a atual Alemanha, né, e regiões arredores, certo? Então, dessa maneira, a gente vai... para cima do Viena, estavam fora do Império Romano. Exato. Aí é que tá. Geralmente se apresenta essas etnias como não romanizadas, certo? Apesar que, pessoal, é o seguinte, dizer que um grupo germânico não estava dentro da esfera, né, da autoridade do Império Romano, não é dizer que eles não tiveram contato com as populações que estavam colonizadas, estavam já dentro da esfera do Império Romano, né, ou com os comandos em si mesmo, enquanto gestores, enquanto governantes e tudo mais. Tá? Evidentemente que estavam, porque seria muito difícil, né, dentro da abrangência das relações do Império Romano, estar fora desse contato. Né? Seria um grau de isolamento que não é condizente com uma sociedade capaz, então, de depois fazer uma progressão de, né, colonização e invasão de um território como era a província da Britânia. Então, mas, de fato, a gente sabe que tem essa porção bastante significativa da Germânia, que não da Alemanha, né, das Alemanhas. Germânia já é o nome romano para esses territórios, que não foi colonizado. Né? De qualquer maneira, o que vai acontecer na sequência é que é preciso, né, lembrar como é que é a composição da organização dessas populações germânicas. Tá? Estamos falando de sociedades que estão num período, né, tribal, em transição para uma outra composição mais sofisticada. O que eu tenho via de regra? Eu tenho um líder guerreiro, via de regra também com uma justificativa que parte da sua habilidade com as armas, né? Ou seja, ele é um cara extraordinário nesse campo da guerra, mas que também vai buscar justificativas do seu poder dentro de alguma origem divina. Então, geralmente, sempre se tem algum mito que relaciona ele com alguma divindade maior, e por isso justifica o fato dele ser tão bom na batalha. Né? E em torno disso... E líder dos outros. E líder dos outros, e ele vai ter em torno dele, né, um grupo de pessoas comprometidas pessoalmente com esse bando dele. Né? Esses homens têm um compromisso pessoal com ele, né, e almejam que a sua prosperidade é manter esse líder a salvo e vitorioso. De maneira que esse líder pendendo, caindo de graça, de alguma forma o grupo deles, de guerreiros ligados a ele por aliança, vão acabar, né, também meio fechados, meio humilhados dentro da sua habilidade de manter o seu líder vitorioso. Né? Então, esses grupos não são grupos unitários. Eu não posso falar de, então os anglos e saxões, o país Anglia, o país Saxônia foram lá. Não, tenho grupos, né, semi-tribais, paratribais, né, grupos que estão saindo desse processo, estão mudando sua composição, mas ainda tem isso. Então é evidente que esses caras que vão migrar para a Britânia não tem uma unidade muito bem definida. E aí vai entrar um elemento que geralmente surge também de maneira, eu acho que todo mundo que fala desse período fala dessa forma, que é a heptarquia, né, anglo-saxônica. O que seria a heptarquia anglo-saxônica? Vale a pena dizer que não eram esses os únicos reinos. A gente já começa a falar de reinos propriamente, tá? Mas o que é esse reino? Pense em algo um pouco mais complexo que uma estrutura tribal, mas não é algo com a complexidade que a gente vai ter, nem mesmo do mundo merovingio. A gente vai pegar Meroveu, né, os antecedentes de Carlos Magno, né, os francos, né, não pense nesse grau de complexidade. Tá? É algo mais simples, mais ligado às estruturas tribais do que uma estrutura complexa. E quais são esses reinos, né, dessa heptarquia anglo-saxônica? Northumbria, Mercia, Wessex, East Anglia, Essex, Kent e Sussex. Tá?
Tem outras coisas na jogada? Tem, mas a gente não vai ficar se detendo nisso durante muito tempo, mas vale a pena a gente saber que existe essa divisão e que vai transitar. Esse é o grande detalhe. Então, primeira coisa que vale a pena a gente caminhou aí uns 500 anos de história, tá? Eu não gosto de fazer isso sem antes tentar capturar alguma coisa, porque a mente vai voando. A gente passou primeiramente pelas bases celtas dessas populações, tá? Então aí, os druidas, Rodrigo, e as coisas todas, e o Merlin, o Arthur, não sei o que mais. Não, pessoal, de fato existe. É que se a gente vai pegar a realidade desse período de sombras, sobre a história da Grã-Bretanha, sobre a história da Inglaterra em específico, esse detalhe a gente vai dar um curso só sobre isso. Existem ramificações inúmeras. Ou a gente entra nas diversas possibilidades, ou a gente não entra em possibilidade nenhuma. Né? Então, a probabilidade concreta de dentro desse período de invasão anglo-saxônica, né, ter havido um chefe militar chamado Arthur, ou com algum nome relacionado a isso, ou que deu esse nome depois na fábula. Provavelmente Merlin é uma figura que surgiu dentro daquele estereótipo dos líderes tribais celtas, que pode ou não ter sido um druida, tá? Mas vale lembrar que boa parte dessa população druida, esse grupo, né, sacerdotal, político, legislativo, o druida é uma mistura de tudo isso. Ele é juiz, ele é sacerdote, ele é médico, ele é, né, um sujeito que reúne, né, diversas funções que a gente geralmente coloca a um cargo de gente que tem uma erudição específica. Muitos desses caras foram trucidados no processo de dominação romana, né, porque Roma via de maneira muito concreta que esses caras não tinham uma unidade de identidade cultural que dificultavam certos processos, né, de dominação romana. Até por isso que é muito complicado hoje em dia você falar acerca dessas reconstruções neopagãs, né, ou de um pretenso druidismo, porque são sociedades que têm por costume não transmitirem de maneira escrita esses ensinamentos. Né? Era uma casta. Exato, era uma casta poderíamos usar um exemplo anacrônico, mas é uma casta de ofício. É um grupo de pessoas que tem uma série de segredos iniciáticos e que vão passar esses segredos iniciáticos para outras pessoas, né, escolhidas por critérios diversos. Não era algo assim, eu tenho o direito de ser druida, igual muita gente pode dizer que tem direito de tudo. Né? O cara vai bater lá na porta do seminário, sem menor capacidade de nada, eu tenho direito de ser padre, né? Eu só não quero ser católico. Não existe isso. Né? E os druidas não davam esse relaxamento para ninguém. Então a gente tem essa... Até hoje se vê isso aí num pajé de tribo amazônica, é a mesma coisa. Não tem. Se a gente vai olhar a história da bruxaria, do xamanismo, a gente vai ver que o poder do xamã, do sacerdote pagão, está realmente ligado no seu secretismo. Com a própria força da tradição moral também. A tradição moral é a raiz, até pela própria questão hierárquica, de idade, etc., de título. Ali está, nesse próprio exemplo de pajé, de uma tribo determinada, etc. Ali está a presença da tradição. Ali está a fonte memorial. Ali é a fonte da autoridade. Exato. É a encarnação do discurso, né? Quer dizer, tem coisas, isso aí é universal, que tu só aprende tratando com o ser humano. Né? Então isso vale muito a pena a gente ter referência que, olha, assim, a gente defende como pode, quem não tem cão caça com gato, chega até onde dá para chegar de bicicleta. Agora, tem coisas que o teu processo educativo vai até um determinado momento sem o auxílio de um mentor. Né? O mentor é fundamental. Por isso que toda a trajetória do herói sempre tem aquele velho sábio para conduzir o cara. Né? Pode ser verde, pode não ser, ele pode... Né? Não é certeza que... Exato. Então, né, precisa dessa encarnação da figura do discurso dos mortos. Né? E isso desapareceu, então... Na verdade, o quanto isso desaparece por fato da invenção romana, o quanto isso desaparece por rejeição em vista de uma opção por uma cultura que foi considerada em algum grau superior àquela cultura anterior, aí é complicado de distinguir, mas é muito difícil, porque esse é o problema, nós não temos isso escrito. E houve uma ruptura no processo de transmissão. Até onde eu tenho certeza disso? Até onde eu tenho certeza que, de fato, essas fontes me trazem uma tradição específica. A menos que você está querendo reduzir, né, a experiência espiritual e da sabedoria dessas populações célticas ao invencionismo de instinto.
O que eu acho que é um desrespeito com essas pessoas, porque eu duvido disso. Eu acredito que realmente havia entre as enrolações, né, porque francamente, muito daquele que quer conservar um poder secreto para si tem que fazer um pouco, às vezes, a pantomima, né, ou qualquer coisa do tipo para manter as pessoas dentro de um clima que os convença. A mágica de salão. Exato, né, a prestidigitação, de alguma forma. Mas, entre isso tudo, sem dúvida, haviam conhecimentos e práticas que tinham uma reverberação histórica concreta. Então, tem esses elementos celtas que entram em contato com o mundo romano, em maior e menor grau. Né? Essa romanização também vai acontecer em maior e menor grau, dependendo dos locais onde eu estou, nessa província da Bretanha, certo? E depois eu encontro esse choque entre mundo anglo-saxão, mundo germânico e mundo celta. Tá? E aí eu chamaria a atenção para as questões linguísticas. Eu acho importante pensar isso já. Né? Como o encontro com esses grupos linguísticos celtas, né? e desses grupos anglo-saxões vão impactar nas interrelações de formação de língua e cultura e tudo mais. Isso também é algo difícil de detectar, porque parece que há uma resistência concreta entre as relações das duas sociedades. Tá? Não que elas não tenham havido, mas tem um problema concreto. Os celtas que estão aí, no período da retirada do Império Romano, já são cristianizados. Tá? Já são cristianizados, já começaram um processo de romanização. E vão encontrar um grupo germânico pagão e que não foi romanizado. Tá? Então tem um problema concreto de olhar para o outro, às vezes, o demonizando. Tá? O que não deixa de, em algum grau, ter alguma proximidade com a verdade. Tá? Sem dúvida nenhuma, os anglo-saxões não colaboraram em nada no seu primeiro momento para a progressão da cultura e desse tipo de coisa dentro da... Depois eles vão ter um papel importante nesse detalhe. Né? Mas tanto é que nós temos uma certa resistência que existe uma missão, e aí é que está, que eu vou falar melhor disso na próxima aula, quando falar do cristianismo na Inglaterra, que é essa missão de Santo Agostinho de Canterbury, né? Lá no final do século VI, mais ou menos por 593, certo? Que para os anglicanos é o início da sua comunidade eclesial. Nenhum anglicano vai dizer, ou pelo menos nenhum anglicano que, né, fechado como Lambda, com são 87 ou 89 pontos da fé, não me recordo agora, mas o cara que está ali, ó, rezando no livro comum de orações como deve, o princípio da igreja dele foi com a missão de Santo Agostinho de Canterbury, certo? Enquanto comunidade eclesial visível, tá? E essa missão, alguns teóricos já colocam que era uma iniciativa romana, além, né, de propagar a influência de Roma, né, com realmente um centro prático da unidade, do culto, das disciplinas eclesiásticas e tudo mais, mas também por uma deficiência da ida dos celtas a evangelizar os anglo-saxões. Claro que essas pessoas eram desencorajadas, às vezes, no processo de evangelização pelas inúmeras mortes que os anglo-saxões causavam a eles, mas de toda forma é preciso gente que se esforce, né, às vezes com risco da própria vida, para a evangelização. Né? E aí Santo Agostinho vai e parte nessa missão, né? e funda ali então Canterbury, um mosteiro, torna-se ali o centro espiritual da ilha, e durante algum tempo até o centro prático da ilha mesmo, porque, pelo modo da verdade, na Europa como um todo, o papel dos mosteiros como luzeiros de civilidade, de propagação das diversas técnicas, né, práticas de produção do campo, de produção de alimentos, de criação de animais, de preservação da cultura e da propagação da cultura até onde é possível, cópia de manuscritos, preservação dos monumentos literários do mundo pagão, né? E a propagação também dessa cultura tanto quanto é possível quando você fala de uma sociedade que se debateu durante boa parte do tempo com a fome e com a necessidade constante de trabalho. Então é muito fácil você dizer que a igreja fez um monopólio do conhecimento, quando na verdade a maioria das pessoas que você tinha para falar são pessoas que estavam se debatendo com um problema muito concreto, que, bem ou mal na verdade, parece um problema mais concreto, mas é claro que a gente não podemos também ser nem tentacionante da terra, mas o fato de tu pensar que tu não vai conseguir comer na próxima estação, para a maioria das pessoas se impõe como um problema mais urgente do que o fato de que tu não vai ter conhecimento da Ilíada e da Odisseia, ou mesmo dos grandes momentos da patrística. Quando tu pensa que tu vai comer no inverno. Exato. Tu vai ter que dormir com os porcos dentro de casa.
talvez não concorrência Isso da lá. vai criar porcos, mas aqui até isso era complicado. Mas muito que bem. Pessoal, quando começa a se compor esses reinos, certo? Esses 7 reinos que eu falei e alguns outros, tá? Tem que entender também a estabilidade desses reinos. Aí começa um processo, né? Que alguns... é interessante porque vocês vão ver, que olhando a história da Inglaterra, tá? Nós temos pessoas, 3 pessoas que são reputadas como os primeiro rei da Inglaterra. Tá? Tu acha 3 nomes, né, dentro disso tudo. Por quê? Porque nesses 7 reinos havia uma variação entre quem seria, quem é o primeiro entre todos esses 7 reinos da hierarquia e quem ficaria então submetido de alguma forma. Né? Durante muito tempo a gente tem a hegemonia, né, dessa localidade chamada Mércia, tá? Que vai ficar mais ou menos onde hoje, se eu não estiver enganado, mais ou menos onde hoje é as Midlands, certo? Mais do centro do país para o norte, mas que tinha já imposto sua hegemonia ao sul, onde está o Wessex, certo? A gente vai falar muito, a gente vai olhar muito para essa questão do Wessex, porque é de Wessex que sai essas lideranças unificadoras, tá? Mas a Mércia teve esse papel e foi a última das nações anglo-saxônicas depois da Inglaterra a se tornar cristã. E como tu tinha dito, não havia bem a figura do cabeça, porque assim como no nível tribal havia algum tipo de eleição. Aí tu vai ter o Winnegate, que é o conselho dos notáveis, né? Que é o cara que vai confirmar né, essa expressão. Tenho que até pesquisar mais sobre a etimologia dela no inglês antigo. Gamat. Tem esse tom de conselho, provavelmente é isso. Eu já vi isso nessa expressão, já vi isso nos tribunais florestais, depois que vai se impor a Inglaterra fora, né, principalmente no período da vigência das leis negras, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso antes do fim da aula. Mas então tu tem esse conselho sim, que vai ser decisório até pelo menos o advento do Guilherme Conquistador. Né? Então, que no final das contas, quando você tinha uma querela de sucessão, era quem batia o martelo. Mas tudo bem. A gente vai ter um primeiro momento, pelo menos até o século VIII, onde a Mércia, século VIII, final do século VII, século VIII, onde essa população da Mércia vai ser hegemônica, inclusive estendendo a sua influência até o sul. Tá? Curioso, vale a pena chamar atenção para isso. É uma sociedade que está mais ao norte, ao centro da atual Inglaterra, e que também foi a última a ser cristianizada. Tá? Em oposição ao modelo de Wessex, que está mais ao sul da Inglaterra, mais próximo de Canterbury, e que depois vai ter um campeão do cristianismo, que é Alfredo o Grande. Tá? O único rei inglês que recebeu esse epiteto, né? De o Grande, né? Alfredo Magno. A gente vai ver um pouco o porquê também disso, apesar que a gente tem depois Santo Eduardo Confessor, que vai se tornar um pouco uma figura quase sobrenatural do imaginário da monarquia inglesa. Então vocês vão ter uma pequena curiosidade sobre isso. Tipo o rei Luís inglês. E Santo Eduardo Confessor, o problema é que além de ele ser santo, tem algumas coisas. Por exemplo, a coroa que a rainha Elizabeth usa hoje em dia, sempre tem uma cerimônia, por exemplo, a abertura do parlamento. Né? Todo ano tem a abertura do parlamento, né? Que é um ritual, tem todo um ritual para chamar então a Câmara dos... Todo um ritual, todo um teatro, né? Para marcar que na verdade é o parlamento que dá as cartas. Os caras vão para assistir o discurso da rainha na Câmara dos Lordes rindo e fazem pilhéria com o cara para chamar eles e tudo mais. E mais curiosamente, né, quando ela vai a isso, a coroa que ela usa é a coroa imperial. Não sabe, a coroa imperial ela foi composta, se não me engano, no período do reinado da Rainha Vitória, né, uma coroa que tem um dos maiores diamantes descobertos na África, né, e tudo mais. Então ela é esplendente, assim, é uma coroa toda cravejada, muito bonita. E depois, mas essa não é a coroa que ela é coroada. Tampouco é a coroa que aparece nas efígies, mesmo estilizadas, representando a coroa, o Estado, né? Aquela coisa lá, a coroa contra o fulano de tal no processo jurídico, né? É a coroa dita de Santo Eduardo, que não é Santo Eduardo no sentido histórico da palavra, mas ela recebe esse nome. E é uma coroa que é, das joias da coroa, a mais preciosa, sem dúvida nenhuma. Não no sentido de riqueza, acredito que não.
porque ela parece ser majoritariamente de ouro, ela parece não ter gemas ali, né? Ela tem muitas gemas, mas não como a coroa imperial. Mas ela tem um significado simbólico incrível, de maneira que quando a rainha é coroada, né, ela sai da abadia de Westminster já não usando essa coroa. Ela é coroada e quando você vai tirar a foto oficial, a foto que vai aparecer como, né, comumente, que é na verdade uma foto dela sentada com todos as indumentárias, todos os garments, né, da coroação, ela já não está mais com a coroa de Santo Eduardo, ela está com a coroa imperial. E essa coroa ela não vai usar mais durante a vida, né, provavelmente, muito dificilmente. Eu não consigo lembrar uma situação de protocolo onde ela pode usar a coroa de Santo Eduardo. Né. Mas tudo bem, chegar em Santo Eduardo a gente vai ter que ver umas outras coisas. É um objeto litúrgico, então. Todas as joias da coroa são um objeto litúrgico. Todos eles representam a sacralidade do poder. Mas né? essa aí tem uma função. Essa aí é quase uma função de ordenação. Mas eu não sei se vocês conhecem aquela canção do Zadok. Zadok the Priest. Que é uma canção que se canta depois da coroação, que tem essa letra, né? O sacerdote Zadok e o profeta Natan ungiram Salomão rei. Então isso com um toque, né, triunfante. Mas é uma coisa assim, né? A gente vai ver os hinos ingleses depois, preciso ver isso. Remete-se exatamente a essa questão. Tanto é que depois com Alfred vai se tentar fazer uma genealogia dos reis ingleses até ao período bíblico, tá? Porque de fato o rei foi coroado por Deus, certo? Por isso o corpo do rei é inviolável, tá? A gente vai ver que existe uma exceção a essa não violação na história da Inglaterra, tá? Só que nesse período que tu estava falando aí não tinha o rei. Aí é que está. Eu tenho o rei de Wessex, rei da Nortúmbria, o rei de Mércia, né? Eu vou ter o Alfred, por exemplo, a primeira figura que consegue alguma hegemonia é o rei Egbert, certo? Isso aí mais ou menos nos finais do século VIII. Esse rei Egbert por alguns é considerado o primeiro rei da Inglaterra, porque ele conseguiu uma supremacia sobre a Mércia e mais ou menos que a suzerania sobre os outros reinos, né? Só que o problema é que isso, até o fronteiro dele já perde. Né? Depois aparece o Alfred de novo, né? O Alfred dentro dessa linha desses 6 anglo-saxões, e ele consegue também uma série de êxitos militares, também derrotas, mas ao fim e ao cabo acaba conseguindo uma porção bastante grande. Só que a gente tem um outro momento na base da guerra, na base da guerra, sempre na base da espada. O tratado que ele vai fazer vai ser com umas figuras que vão se aparecer agora, que também são bastante mitológicas, né? Se a gente vai olhar em algumas visões que as pessoas possuem, claro que elas não são mitológicas, existiram de fato, né? E quem conviveu com eles sabe como eles existiram. Que são os piratas, né, da península da Escandinávia e da Dinamarca, né? Os vikings, né? Então essas figurinhas aprontando novas confusões que até Deus duvida. E não só na sessão da tarde. Não, todas as sessões, era batimento, corujão, esses 3 grupos, né, tanto da Escandinávia como da Suécia como da Dinamarca, vão se espalhando para locais diferentes da Europa, né? Se não me engano, os suecos vão para a região da Rússia, né, e essas partes mais ao norte ali. Noruegueses, acredito que boa parte está na Irlanda. Vão fundar, por exemplo, Dublin, é de fundação norueguesa, e os dinamarqueses vão atacar, né, essa ilha tão próspera e maravilhosa da Bretanha, né, e com sucessivas invasões, eles começam no primeiro momento com um processo de prataria. Vou lá, roubo, que eu quero, tinha essas coisas todas. E depois vão começar a fazer de fato uma colonização. De maneira que a parte do centro, do norte da Inglaterra, vai ficar até Canuto I sobre a jurisdição desses reis dinamarqueses, né, o chamado Danelaw, né, o local de jurisdição dinamarquesa. De maneira que Canuto, na sua época, Canuto o Grande, no
do século XI, vai ser de fato o rei da Inglaterra. Se existe algum rei da Inglaterra, é Canuto, nesse período. E o detalhe é que esse domínio, né, escandinavo, não, dinamarquês, não vai se perpetuar porque vai vir outro pirata tomar esse negócio, vai vir outro, né, os normandos. Que daí no meio da história esse pessoal aí já estava andando por tudo, né? Eles estavam fazendo pirataria no Mediterrâneo. Né? Eles chegam no Canadá, gente, eles chegam na América, esses caras são loucos. Inclusive eles falavam de uma terra chamada Breslau. Exato, aí as vezes foi longe demais. Não, é verdade. Então, para os celtas irlandeses, tem a lenda de Brasil, que é onde o Tolkien comenta, nesse artigo até que eu tinha comentado, aonde ele diz que é uma deturpação etimológica fazer que a ilha de Brasil se torne a ilha da madeira de cor incandescente. Né? O Tolkien, para ele era mais partidário, que o nome do nosso país veio, de fato, do imaginário céltico que chegou aos navegantes portugueses via Galícia, do que por causa do pau de cor vermelhada, da tinta vermelhada. Tá? Então, mas aí estamos andando nas turmas do passado. Então, pois muito que bem. Depois dessa sucessão, vamos ver por onde é que a gente está agora. Passamos 825, 830, falamos do Egbert, tá? Agora Alfredo, certo? Alfredo o Grande, 859 até 899. Alfredo Grande é o grande. Ele é o divisor de águas dentro dessa compreensão, dessa progressão da Inglaterra anglo-saxônica, porque ele tem, além de ele ser um sujeito piedoso, né? É ele que vai fazer uma guerra vitoriosa contra Gudrun. A gente tem um primeiro momento de uma incursão que pega de maneira concreta, quase a entrada do período de governo. Ele começa a governar a Inglaterra em 871, 870 tem a incursão do Ivar Sem Ossos, certo? Que é exato, o Ivar, tem uma lenda que se conta que o Ivar Sem Ossos, o pai do Ivar Sem Ossos, foi morto pelo rei da Nortúmbria, né, no poço de víboras. Eu fui atrás disso, tem essa lenda, não tem essa lenda, alguns dizem que isso é lenda, mas é engraçado, porque dizem que lá no poço de víboras os caras disseram isso, né? Os leitorzinhos vão lembrar do roncar do velho cachaço, né? E depois eles voltam de fato, mas eu não sei se isso aparece até num livro de literatura brasileiro, inclusive o cara tentou escrever, né, tal de ambos, tá? Mas se ele teve ou não teve ali, morreu na mão do rei da Nortúmbria, fato é que esses caras, Ivar Sem Ossos, o irmão dele, certo? O nome do pai deles era Ragnar, tá? Tanto é que o irmão dele é Ragnarsson, né? Então, não sei, eu acho que não tinha, não era o Bobejal, né? Não era um capitão alto para ter um nome desses epitetos tão bons que os nórdicos gostam de dar, né? Como Dente Azul e outras. Essas coisas maravilhosas assim, desse povo do norte, né? Mas de qualquer maneira, nessas incursões ele tem um papel importante já, o Alfredo, como capitão, como comandante de homens, e depois ele vai ter um papel importante 8 anos depois, quando começa a invasão de Gudrun, certo? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa figura mesmo, eu vou chamar de Gudrun, tá? Vai Gudrun. Na verdade seria G-U-T-H-R-U-N, tá? Mas de qualquer maneira, ele consegue então, primeiro ele sofre revés de guerra com esse cara, mas depois de mais ou menos 2 anos depois ele consegue então fazer um cerco muito vitorioso, mais ou menos em Somerset, e aí não só faz ele se render, como faz ele se converter ao cristianismo, né? E toma o grande opositor dele como afilhado de batismo de crisma, né? Então, até as crônicas ali aparece que ele teria até beijado os pés do Gudrun, em sinal de aceitá-lo, né, na fé cristã e tudo mais. E fez o tratado ao qual ele prometeu, né, não atacar mais o Wessex. O Chesterton vai dizer que às vezes hoje, com o nosso olhar pragmático, a gente vai olhar para esse tratado, diz que a questão não é o tratado, a questão é o batismo. É isso que deu elemento de unidade de inserção dentro do mundo, né, possível da Inglaterra depois. Porque esse tratado mais ou menos 400 anos antes na França, com Clovis. Com Clovis, exato. Quando você tem
o batismo a mais até, quase 400, 300 e vai pedra. Foi 495 o batismo de Clovis, né? 496, mais ou menos isso. Né? Foi esse que é o grande momento até o Papa, não sei se é o Papa Pio X ou o Papa João Paulo II, São João Paulo II que pergunta, né? França, Pio X, né? França, tu, filha primogênita da igreja, ainda é fiel às promessas do teu batismo? Né? Eu lembrando o batismo de Clovis, como se a França inteira tivesse sido batizada naquele dia, né? O Alfredo Grande foi um grande reformador intelectual. Aí, ótima lembrança. Inclusive traduziu do latim a Consolação, exato, de Boécio, traduziu outras obras, traduziu o Pastoral, se não me engano, de São Gregório Magno. Ele traduziu uma série de obras, ele era um grande tradutor, e ele é colocado. Não dá para esquecer que a Inglaterra já estava fornecendo intelectuais Teve- nessa época. Antes dessa época, porque o Alcuino, Exato, antes do ano 800, né? na corte de Carlos Já Magno. estava de novo na França, na corte de Carlos Magno. Né? Uma coisa que ele salta muito também é que o Alfredo Grande ele trouxe intelectuais de fora, né? Para reformar culturalmente aí, né? Depois de ser devastado pelos livros. Não, o Alfredo Grande ele tinha um projeto, de fato, de edificar uma sociedade, uma casta de tanto que as classes altas da Grã-Bretanha e o povo, quanto possível, fossem então um povo baseado nessa cultura dos grandes. Ele era um latinista hábil, mas ele não queria necessariamente propagar o latim, apesar que ele promovia o latim. Ele queria a tradução das obras grandes para o inglês. Já tinha esse Então problema, ele era Nacionalização. a ideia dele é que se tornaria mais amplo para o homem comum. A ideia, isso tem um quê de nacionalização, sim, se for parar para pensar, mas para pensar uma coisa mais prática. Ele é um cara que está, na minha opinião, pensando numa propagação mais eficiente do conhecimento que ele acha necessário para edificar uma nação que não esteja, né, tão suspensa na mão da manutenção dos mosteiros. Porque esse que é o grande problema com as grandes ondas bárbaras, entendeu? Eles atacam, o mosteiro é um dos locais mais visados, porque você tem um grupo de pessoas razoavelmente pacíficas, sem treinamento militar, né? Muitas vezes com grande... Então, muitas vezes tu tinha todo um esforço de séculos, né? Destruído num incêndio, destruído numa rapinagem, num negócio desse. Mas há de se dizer que também isso não foi tão bem sucedido como se gostaria, apesar que isso, sem dúvida nenhuma, deixa o seu fruto dentro do mundo inglês, dentro do mundo da anglo-saxão de uma maneira geral. O grande modelo dele, na minha opinião, na opinião de outras pessoas muito melhores, mais estudadas que eu, é o da reforma, do Renascimento Carolíngio. Né? Lembrando que o Renascimento Carolíngio, ele existe em grande parte, entre outras coisas, da intelectualidade francesa, né, que está na vanguarda, mas dessa intelectualidade celta, que vem da ilha da Britânia, mas também da Irlanda. Né? Essa técnica da minúscula carolíngia, né, essa distinção dentro dos textos, a própria pegar o domínio dos clássicos em latim e grego, exato. A própria questão da arte da iluminura vai chegar a coisas incríveis, como a gente pode ver no Evangelho de Kelso. Procura na internet, Evangelho de Kelso, gente, é um negócio fora de sério. Evangelho de Lindisfarne, é incrível, né? Como é que os caras conseguiram fazer coisas tão detalhadas, tão lindas, né? Então eles estavam, inclusive a gente que o Chesterton diz que ele está há séculos, estão há séculos à frente na arte da iluminura em relação ao resto do continente. Mas depois do que vem, vamos lá, senão a coisa não chega, certo? A gente tem um período com declínio de Alfredo Grande, há um período de domínio concreto, Soemo I, certo? Dessa dinastia que tem um nome céltico terrível. Gente do céu, vou falar aqui, mas é Knitlinga. Falei certo, falei errado. Dinamarquês, norueguês, suecos, que me desculpe, tá? Mas então, existe então o começo de uma alternância dessas figuras. Essa casa